Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Eu sou Dani Taranha e estou aqui com ele, Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo. Olá, o que é velhinho? Hoje tem muito coelho por aqui. Lembrando você que o nosso Instagram é o @abominávelpodcast. Entra lá, segue a gente, dá uma olhadinha nas postagens, curte, comente. Então, para comemorar a Páscoa, a gente vai falar sobre os coelhos malditos dessa data tão festiva, começando, claro que a gente não vai listar todos os filmes feitos na Páscoa ou sobre coelhos, né? Porque senão o podcast vai ter 5 horas de duração. A gente só pegou aqui uns destaques para você lembrar e anotar e assistir para comemorar essa data. Bom, a gente vai lá para 1972. Tem um filme chamado Night of the Lepus, que conta a história de um médico, um doutor, que começa a injetar hormônios e a manipular geneticamente os coelhos que estão destruindo uma plantação. Tá ali uma praga de coelhos, ele vai lá, então, inventa ali uma história achando que vai resolver a situação, só que aí você vai mexer com hormônio e com bicho, não dá muito certo, né, Rodrigo? Não dá certo. Vale a pena lembrar, né? Esse filme tem um destaque que merece ser dado aqui, que ele é o filme que traumatizou o pai do Chris. Se você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, lembra que o Julius tem medo de coelho por causa desse filme. Cara, esse filme é uma belezinha. É aqueles coelhinhos correndo nas maquetes, tem uns cavalos, que eles vestiram uns cavalos de coelho. Tem tudo que uma produção, né, dessas genéricas de monstro radioativo gigante ali dos anos 70, né? Que tinha muito filme com animal ali nos anos 70. Tinha formiga, né? Formiga, aranha. Teve de tudo. Tudo quanto é bicho que você imaginar já foi gigante nos anos 50 e depois dos anos 70. Exato. Esse é um dos meus preferidos dessa leva setentista. Night of the Lepus, esse é o nome do filme para você assistir. E aí a gente já sai de 72 e pula para 99. Só que em 99 não é bem um filme de coelho, é um filme relacionado à Páscoa, relacionado a essa data que comemora-se, né, para quem acredita, para quem é da religião católica, a ressurreição de Jesus Cristo. É um filme chamado Ressurreição, o próprio nome já autoexplicativo. 1999, tem o ator de Highlander, o nosso Christopher Lambert, está nesse filme. Aliás, que fim teve o Christopher Lambert? Porque vai ter o remake do Highlander, ele não tá no remake, né? Tem o Mortal Kombat, só filmão. Uma carreira fadada ao estrelato. Notável, uma carreira notável. Notável, eu entendi já. Bom, em Ressurreição, mostra um serial killer que mata suas vítimas e leva partes do corpo delas, porque a ideia dele é montar um Jesus Cristo, é isso mesmo que você ouviu, com partes dos corpos das vítimas, e ele quer que Jesus Cristo esteja pronto até a Páscoa, entendeu? É isso que ele vai fazer, ele sai por aí matando geral. E aí o Christopher Lambert, ele não é o assassino, ele é o detetive que vai atrás desse maníaco, né, desse serial killer. Eu lembro quando saiu esse filme que o pessoal falou assim, isso daí é cópia do Seven, onde já se viu, que absurdo. Mas é meio que né? Mas meio que é mesmo. Aquela leva ali que todo mundo queria fazer tinha um Seven pra chamar de seu. Exatamente. Quem não gostaria de ter um Seven pra chamar de seu? Bom, vamos pra 2006. Tem um filme que tem um nomezinho bonitinho, mas ele não é. Easter Bunny Kill Kill. Tipo o Coelhinho da Páscoa, mata-mata. Tipo isso. É assim que funciona. É um assassino que usa uma máscara do Coelho da Páscoa pra se vingar de um homem que abusou de um garoto. Na verdade, gente, a sinopse desse filme é um pouco maior. Só que se eu contar mais, eu vou estragar o filme. Não é um espetáculo de filme de terror, mas como a lista aqui é temática, fica essa dica pra você. Você viu esse, Rodrigo? Acho que esse você não viu também, né? Não, ele tem uma cara assim, lendo, assim, parece que ele tá uns 20 anos atrasados, né? Com essa coisa de feriado, com a máscara temática ali, né? Parece uma coisa de Halloween, Sexta-feira 13, aquela coisa lá dos anos 80, mas ele parece ter um tchananãs ali já mais pra diferenciar, mas eu não vi não. Vou botar na lista aqui porque eu vejo slasher de baseada, então vou conferir. A gente vê qualquer coisa, é isso que ele quis dizer. A gente assiste qualquer coisa.
Um de 2010 chamado Easter Bunny Bloodbath, que é tipo banho de sangue do Coelho da Páscoa. É tipo isso. E aí a gente tem o clássico slasher, né? Tipo, até na sinopse. Amigos resolvem passar o feriado da Páscoa numa cabana isolada. Ou seja, pronto, não precisa mais nada, entendeu? Tá. Por Já que tem um filme tem um pronto. coelho? Não precisa nem. Porque poderia ser o quê? Um urso. Poderia ser um tamanduá. Mas não. O cara coloca ali a máscara de coelho da Páscoa e sai matando os amigos numa cabana isolada. Porque é o que os jovens fazem hoje em dia. Eles vão para cabanas isoladas no meio do nada. Eu resolvi abrir aqui o Google para ver as imagens. E não é uma máscara, é uma fantasia de coelho, tipo... Se você está acompanhando o BBB, é tipo o que o Arthur nível, né? usou hoje. Aquela coelho de Páscoa de shopping, né? Isso, coelho de Páscoa de shopping. Achei simpático ele aqui com o cutelo na mão, todo respingado de sangue. Judiação. Cada ideia, Brasil, cada ideia. Vamos lá também para 2010, continuando em 2010, tem um filme que ele não tem nada a ver com a Páscoa, mas ele se passa no feriado da Páscoa. É só isso. Porque a ligação com a data ou com o coelho, ela não existe. É um filme que em português se chama O Assassinato da Família. Conta a história de 2 irmãos e sua mamãe que vão passar o feriado da Páscoa na casa de campo da família. E aí, o irmão e a irmã, eles têm tipo um programa onde eles investigam lendas urbanas, sabe? Uhum. E aí eles vão investigar uma lenda urbana que tem nessa propriedade da família deles, né? De uma menina que ficava circulando ali, uma coisa meio mal assombrada. Aí, enquanto eles investigam isso, coisas estranhas começam a acontecer. Esse filme é baseado em fatos reais. É um filme espanhol. E aí você tem... Diz o diretor, e eu duvido muito, mas diz o diretor que esse filme, que as imagens que você vê no final, e realmente no final eles ficam trocando, né? Uhum. Imagem tida como ficção e a imagem tida como real do arquivo da polícia. Eles ficam mostrando isso no final do filme, que é o clímax ali do filme, é justamente a fita que os policiais encontraram quando eles foram nessa casa, porque realmente aconteceu um crime. 5 pessoas da mesma família morreram e eles realmente encontraram uma fita com 37 horas de duração de coisas que aconteceram nesse feriado de Páscoa. Dentre elas tem imagens de sangue, imagens das pessoas mortas e tal. Eu não vou estragar o barato da galera, mas já digo para vocês que eu acho muito difícil a polícia ter liberado imagens reais de um crime, né? Para se colocar num filme comercial. É mais fácil que eles tenham sido reproduzidos, né? Sim. Pode ser uma reprodução fiel ao documento da polícia, mas que é imagem real mesmo, e a gente sabe que não é, porque não tem como a polícia liberar isso, né? Sim. Esse é legal, hein? Esse eu gosto bastante. É o Misterioso Assassinato de uma Família. Exatamente. Um nome estranho em português. Tem um nome tem um nome bem esquisito. Eu gostei desse filme mais pelos 30 minutos finais ou os 20 minutos finais do filme. Ele é esquisitão, né? Eu acho que ele dá uma enrolada no início ali, que ele dá umas barrigadas, mas depois ali na parte final eu achei interessante que você fica meio tenso, né? Com essa mistura ali do que é real, será que não é? Quem que matou, quem que não fez? Você fica meio assim e tal. Mas eu procurei sobre esse caso na internet e não tem, informação nenhuma se aquela história contada no filme, se ela é 100% fiel aos arquivos policiais, sabe? Uhum. Eu não vou falar aqui o final, porque senão eu vou dar spoiler pra galera. Mas, não sei. Não achei nada parecido com isso. O próximo é de 2011 e se chama The Bunnyman, que aí mostra uma viagem para Las Vegas que se transforma no inferno quando amigos cruzam o caminho de um maníaco vestido de coelho e com uma motosserra em sua mão. Uou. Não vou nem comentar, porque eu acho que já deu, né? A própria sinopse já explicou o que é o filme, você já sabe como é que é o final, você já sabe tudo desse filme. As imagens são ótimas. Assim. As imagens são maravilhosas de The Bunnyman. E teve uma continuação, você não tá entendendo? Que é The Bunnyman, o Massacre.
E ele parece uma continuação daquele outro, que a fantasia é igual. Será que eles usam o mesmo figurino de coelho? Vai parece passando de diretor para economizar? Coelhinho, eu faria isso. Coelhinho de trenzinho de cidade do interior, isso. sabe? Aquele coelhinho do Carreta Furacão. Exato. Outro filme com coelho, 2013, Easter Casket, que é um filme que mostra... Esse aqui eu achei que pelo menos teve um pouquinho mais de originalidade. Presta atenção, Rodrigo. Uma igreja de uma cidadezinha pequena resolveu cancelar os rituais da Páscoa. Aí o coelho ficou pistola, o coelho da Páscoa. E aí ele saiu matando geral, entendeu? E aí um dos padres tem que ir lá tentar resolver o problema. É sensacional isso aqui. É um baita roteiro, uma baita ideia boa. Olha, achei esse boa essa coelho. ideia. O Rodrigo não se conforma com os coelhos que tem. Bom, a gente tem o Beaster Day, de 2014, que conta a história de Beaster, que é um coelho de Páscoa gigante e sanguinário, que fica ali observando os moradores de uma pequena cidade. E, enfim, tudo muito genérico, né, gente? Todo esse filme esquisito. Aí o outro chama Domingo de Páscoa, também de 2014, que mostra um grupo de jovens que acidentalmente, quem nunca fez isso, ressuscita o serial killer que foi executado na noite de Páscoa há mais de 20 anos. Me explica uma coisa. Quem que sem querer, ressuscita um serial killer? Massa da sinopse é um grupo de adolescentes festeiros. Festeiros, porque adolescente o jovem é muito festeiro. Né? Porque... Agora me fala, o que você estava fazendo para você acidentalmente ressuscitar uma pessoa? O que você estava lendo? Que palavra que você estava pronunciando? Nenhuma festa é festa se não tiver uma ressuscitação de assassino sanguinário. Pois é, se não tiver ali um livro satânico para você ressuscitar um serial killer. Bom, tem um filme que esse sim é legal e a gente recomenda, é de 2016, se chama Holidays. Muito e aí são vários contos nesse filme com vários feriados, né? O próprio nome diz. Então temos sim feriado de Páscoa dentro dessa antologia Holidays. E é um coelho feio, viu? Meu Deus do céu. Ganhou aqui da lista de coelhos. Ganhou. Esse é um coelho bem original, não é um coelho carreta furacão, um coelho de shopping. E o bicho é feio. Meu pai do céu, é pra dar pesadelo. E o conto é maravilhoso. Sim. É uma coletânea bem legal pra vocês assistirem. Chama Holidays, saiu em 2016. E eu acho que tem umas Netflix aí também, não tem não? Eu vi na Netflix faz pouco tempo, né? Vi o ano passado, então não sei se tá lá ainda, mas é um bem legal, tem uma galera muito boa, tem Kevin Smith, tem uma galera desses filmes mais recentes, assim, de terror, cada um tocando, né, o seu segmento ali, e tem esse de Páscoa, que é uma criaturinha, olha... Nossa, é complicado de assistir. Indo para 2019, tem o Rotten Tail, que conta a história de um pesquisador que se transforma em um meio homem, meio coelho, depois que ele sofreu uma mordida de um coelho mutante. Ai, gente, eu não aguento mais. Tipo Homem-Aranha, sabe? É, só que com um coelho mutante mordeu o cara e o cara virou um meio homem, meio coelho. O cara tem o quê? Um rabo, um pompom? Ele tem uma orelha enorme, né? Como assim, meio coelho? Que parte do meio coelho é dele? Perceba, né? que sacada que é o nome, em vez de Cottontail, Rottentail. É Rottentail, é verdade. Não dá mais pra mim. Vamos parar com esses filmes loucos de Coelho da Páscoa e vamos falar de um filme que esse sim é o filme com o coelho que interessa. O coelho que vale. O coelho que vale a pena você ficar discutindo, você ficar, né, falando e decorando o seu quarto com pôsteres e fazer uma tatuagem. Eu estou falando dele, Donnie Darko. Ah, finalmente. Donnie Darko é um filme de 2001 e a gente tem o Jake Gyllenhaal no papel principal. Foi o filme que que lançou o Jake, né, pro estrelato, vamos assim dizer. O Jake é o Donnie, que é um jovem de classe média, ele é antissocial e aqui eu diria esquizofrênico talvez, tem várias interpretações, né? Antissocial é sutil, né? É sutil, tá bem sutil. E o Donnie Darko não é o coelho, tá? O Donnie Darko é o Jake Gyllenhaal. É o Jake.
E aí o Jake, o Donnie, tem visões de um coelho monstruoso. Coelho este que se chama Frank. Frank. É o coelho. E esse coelho está anunciando o fim do mundo, que vai acontecer anote aí no seu caderno, 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. A partir daí, meu bem, coisas estranhas começam a acontecer, né? Na vida do jovem Donnie e dos seus amigos e dos que rodeiam o... E aí o filme é tão maluco, mas ele é tão maluco que tem muitas interpretações, né, sobre Donnie Darko. Tem uns que falam que é uma alucinação, porque o Donnie é esquizofrênico. O site oficial do filme tem cópias de algumas páginas de um livro chamado Filosofia da Viagem no Tempo. E aí leva a crer que o filme se passa em um universo paralelo em que o Donnie é responsável por levar um artefato de volta ao universo principal. E aí o Frank, que é o coelho, serve de guia para o Donnie para poder fazer as ações para levar a essa cadeia de eventos, porque senão os universos podem ser destruídos. Quando você muda, né, a forma como as coisas são, pode dar caca. Exato. E aí, então, dizem que essa é a explicação do filme. De qualquer forma, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente assiste pela primeira vez Donnie Darko, a gente não entende. Quando a gente vê de novo, a gente não entende mais ainda. A gente continua não entendendo. Continua não entendendo. E aí, eu fico pensando se o diretor, que se chama Richard Kelly, se por acaso ele sabe o que ele fez, ou ele tinha uma ideia, fez o filme, quando o filme ficou pronto, ele falou, putz, não era isso, mas eu vou fingir que era, porque senão eu tô lascado. Eu vou te falar assim, eu não gosto quando o diretor vem explicar o que é. Eu gosto mesmo dessas pirações, assim, de cada um tem uma ideia, tipo os filmes do David Lynch, assim, que ele mesmo fala, não vou explicar, cada um aí imagina o que quiser. E eu gosto desse Donnie Darko ser uma dessas obras, assim, que os fãs vão colocando interpretações e tornando ela maior do que ela é. Aí quando vem o diretor e vem com uma explicação dessa, que cada um é do universo, que tem que levar um negócio para não destruir, assim, eu acho meio broxante. Eu prefiro ficar com as minhas viagens ali. Entendi. Eu acho que tem uma pegada de viagem no tempo ali, mas nada não tão... Não que seja isso. Né? Nada tão super-herói assim, que não pode destruir a linha do tempo, blá, blá, blá. Não, vamos... Tem umas coisas ali de... Eu acho que mistura as coisas, sabe? Ele é meio esquizofrênico, mas ali ele tem algumas alucinações que explicam alguma coisa. Eu gosto de viajar, sabe? Não gosto quando o diretor vem e crava, sabe? É isso. Aí, pô... Dá uma de Christopher Nolan, né? Que explica todos os filmes dele. Mas o Christopher Nolan ainda para o filme, né? Pra explicar lá dentro. Só falta ele entrar na tela, assim, e começar a escrever na lousa. Esses que vêm depois, assim, parece que ele fica meio... putz, ninguém entendeu o que eu quis dizer, sabe? Deixa eu contar pra vocês. Não, deixa assim, tipo, o filme vai ficando maior. É que nem o Mãe também, que é um filme que o Aronofsky foi lá depois e falou, não, gente, é sobre isso. Cara, matou metade da graça do filme, que é você ir lá e ficar pirando, né, caçando ali interpretações e tal. Não, e no caso de Mãe, eu acho que não precisava nem explicar, porque eu realmente acho que o filme é autoexplicativo. Sim, né? Ele dá muitos indícios de que sim, é aquilo mesmo que o Aronofsky falou que é. Então não precisa explicar. Você falou um negócio legal de Donnie Darko, que é o seguinte, quando o filme saiu, ele não foi um sucesso. Não, foi um fiasco, né? O filme foi um fiasco. O filme, tipo, não fez, sei lá, não deu nada. Fez $1 milhão e olhe lá quando ele saiu. Quando ele foi pra VHS, sim, VHS, nessa época tinha VHS. Quando ele foi pra VHS DVD, aí a coisa foi diferente. Porque as pessoas começaram a assistir 1, 2 vezes, começaram a se interessar mais, e aí começaram essas coisas... né, de discussão de fórum na internet sobre o que esse filme tá falando. E aí virou um filme cult. Sim. Né, virou um filme que até hoje as pessoas usam a fantasia do coelho no Halloween nos Estados Unidos, por exemplo. E tem uma coisa muito legal de Donnie Darko, que é a trilha sonora, que é um espetáculo. Lindíssimo. Tem Echo and the Bunnymen, tem Tears for Fears, tem Duran Duran, tem Joy Division, tem Oingo Boingo, tem In Excess. É bem, bem legal. Então, se isso não é sobre viagem no tempo, eu não sei o que é. Pois é, né? Não faz o menor sentido. O diretor falou que se inspirou em Stephen King, Kafka, Dostoiévski e Graham Greene para fazer o roteiro de Donnie Darko.
E aí tem umas coisas interessantes sobre o filme que o Richard Kelly, que é o diretor, falou que não é proposital, que foi coincidência mesmo. Bom, no filme vocês sabem que o Jake Gyllenhaal fica sabendo que o mundo vai acabar em 28 dias. O filme foi gravado em 28 dias. Olha. Tá? Foi exatamente isso que aconteceu. A produtora do filme é a produtora da atriz Drew Barrymore. Se não fosse a produtora dela, o filme teria saído em VHS, em DVD, só em home video. Não teria ido para o cinema. Ela também faz a professora do Donnie no colégio, né? O Jake Gyllenhaal não foi a primeira opção para ser o Donnie. O estúdio conversou com o Jason Schwartzman, o Vincent Vaughn e o Mark Wahlberg antes. E aí resolveram ficar com o Jake, porque era um ator que não era muito conhecido, mas que tinha feito um filme meio independente, e estava super bem no filme e tal. Então falaram, bom, vamos chamar esse cara. Eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Só aquelas coisas que na hora você não entende, né? Você fala, nossa, mas o Mark Wahlberg, né? E aí depois você vê e fala, cara, não tinha outra pessoa para ser o Donnie, senão o Jake Gyllenhaal. E aí uma sequência saiu em 2009, que não teve autorização nem aprovação do roteirista e diretor, se chama S. Darko, que é Samantha Darko, que é a irmã do Donnie. Só que o filme, assim, não perca seu tempo, pra que você vai fazer isso? Não precisa. Como diz o meme, nem vi, nem verei. Não tem que ver. Por que a pessoa faz uma continuação de Donnie Darko? É completamente fora da realidade. Então... Sei, como já ficou claro neste programa, boleto. Sempre ele, o boleto. Sempre ele, no caso, o boleto vilão. do estúdio, né? Porque o Richard Kelly não tá envolvido na sequência de Donnie Darko. Então alguém ali comprou um jatinho, precisou pagar. O cara pega, pô, o que você tem de nome bom aí que a gente pode fazer uma continuação? Em 2003, o Richard Kelly lançou o livro Donnie Darko, que tem uma introdução do Jake Gyllenhaal, tem entrevista com ele e tem o roteiro. O livro, na verdade, é o roteiro do filme, o roteiro original. Tem fotos também de uma exibição de arte de Londres que foi inspirada em Donnie Darko. Então tem bastante material de Donnie Darko para você consumir e reassistir quantas vezes você quiser, né? Esse livro saiu aqui no Brasil pela Dark Side, se não me engano. Dark Side. Eu sei que tem não sei se é exatamente esse, mas eu sei que eles lançaram um livro com o roteiro. Aliás, Dark Side, apoia nós aí. Pois é, cadê Dark Side? Não custa nada Dark Side dar aquele apoio pra gente. E saiba você que Donnie Darko fez 20 anos no ano passado, em 2021. E claro que o Jake Gyllenhaal celebrou esses 20 anos com um post no Instagram. Colocou lá bonitinho, postou fotos do roteiro. Tem também uma pasta que ele guardava um monte de coisa ali, da época da gravação de Donnie Darko, um grafite com desenho do coelho. Bem legal a postagem do Jake Gyllenhaal. E ele falou o seguinte: peguei meu roteiro e alguns artefatos de Donnie Darko. Foi lançado há 20 anos. O filme que mudou a minha vida e minha carreira, e tem sido surreal ver essa história encontrar uma sobrevida com novos públicos e novas gerações, e ainda assim, o que o Donnie disse para Roberta Sparrow segue sendo verdade. Há muito por vir. Obrigada a todos os fãs que vieram até mim ao longo dos anos para perguntar sobre o que essa porra do Donnie Darko... Achei sensacional, ou seja, até hoje, faz 20 anos que as pessoas chegam pro Jake Gyllenhaal e falam sobre o que é esse filme. E o Jake Gyllenhaal, evidentemente, dá risada e não fala nada. Falou lá, feliz 20 anos, vamos continuar confundindo as pessoas, que venham mais 20. Achei sensacional levar nessa esportiva, porque realmente é difícil mesmo de entender. A gente tá até hoje, é capaz de assistir hoje e falar, eu acho que eu não entendi mesmo. Talvez seja outra coisa. É um filme que sempre que você reassistir vai te trazer coisas novas, porque, enfim, são épocas diferentes, a gente tem bagagens intelectuais diferentes, e eu acho que esse é o grande barato de Donnie Darko, é o que você falou, não tem explicação. Assiste e tira a sua... Daqui 5 anos, veja de novo que você vai ver ele de uma outra forma e por aí vai, né? Afinal de contas, estamos todos usando uma fantasia estúpida de humano, né? Fica essa dica aí, então, para você assistir nessa Páscoa, Donnie Darko. Vamos comemorar junto com um coelho mais famoso de todos os tempos. Não é o Sansão da Mônica. Poderia ser.
Que tal fazer uma versão terror do Sansão da Mônica? Ia ser legal, né? O Cebolinha tem trauma. O Cebolinha tem trauma, podia ser legal isso aí. Vamos dar uma ligadinha pro Maurício lá. A gente tem que deixar aqui a menção honrosa pro coelho do Monty Python e o Cálice Sagrado, que talvez Por favor. A besta mais terrível de todas nessa lista. É o melhor coelho de todos. Só ia dizer aqui para os nossos ouvintes e fãs que aceitamos ovos de Páscoa. Sim. Como mimos, porque, né? Recebidos do Abominável Podcast. Imagina que chique. Não tem nada mais assustador hoje em dia do que o preço do chocolate. O coelho vai ver o preço e vai infartar. Matamos o coelho da Páscoa. É assim que Imagina, isso ia deixar o coelhinho da Páscoa muito pistola ao ponto dele sair matando a galera. Então é isso, gente. Então siga a gente no Instagram, @abominávelpodcast. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Feliz Páscoa pra vocês. Cuidado com o coelho. É isso, gente. Chega de falar. Domingo que vem tem mais. E boa Páscoa pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo, boa Páscoa. E antes da gente encerrar, seguinte. Se você tem alguma história doida com coelho ou com qualquer outra data festiva ou qualquer outra bizarrice que tenha acontecido na sua vida, manda pra gente o seu conto lá no Instagram, no Abominável Podcast, manda ali pela DM. A gente tá pensando em fazer um programa especial só com histórias tenebrosas dos ouvintes. Olha que bacana. Então participa lá, quem sabe a sua história não pode aparecer aqui, no especial. Hein? Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.